Bom dia para você que está assistindo de dia, boa noite se você está assistindo isso de noite, boa madrugada se você está assistindo isso de madrugada. Meu nome é Marcelo, eu já fiz as apresentações. Antes de começar a aula, eu queria divulgar o meu Instagram, tá aqui, Marcelo Esquivel, tudo em letra minúscula. Professor, seu Instagram tem conteúdos incríveis sobre os assuntos, tem pílulas diárias de conhecimento todos os dias? Não! De vez em quando eu boto uma foto comigo tomando café, entendeu? Mas se de repente você quiser trocar uma ideia, trocar uma dúvida, discutir sobre direito penal, fique à vontade, eu irei adorar lhe responder. Vou lhe responder na hora? Provavelmente não, mas a gente vai ter essa conversa. Mas vamos ao que interessa, que é o direito penal. Veja bem, hoje a gente vai falar do assunto muito legal, muito legal. E que é importantíssimo para você no entendimento de toda a concepção do direito penal, parte geral e principalmente na sua concepção do direito da parte especial. Você precisa dominar isso aqui, dolo, culpa e preterdolo. Porque nas próximas aulas, quando formos conversar sobre homicídio, crimes patrimoniais, crimes sexuais, é importante que os senhores dominem essa parte para o melhor entendimento do conteúdo. Começamos com o dolo, né? O dolo vai estar no artigo 18, inciso 1 do Código Penal, vai falar o seguinte: será crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Veja, no dolo, o agente quer o resultado, o dolo direto, ou então ele assumiu o risco de produzi-lo, dolo eventual. Volto a dizer que no crime doloso, o agente ele quer o resultado, ele visualiza o resultado. E ele usa de artifícios, e ele usa de meio para concretizar aquele resultado. O agente quer, ele tem vontade, ele tem consciência daquilo. E a gente pode separar o dolo em dolo direto e dolo indireto. E aqui, senhores, veja, essa árvore, ramificação, eu não sei como você enxerga isso aqui, mas isso aqui é sensacional. Olha só, que interessante. E eu volto a dizer, eu quero que os senhores não... Essa coisa de ficar decorando um artigo do Código Penal, entendam um conceito. Porque é mais eficiente na hora da prova e é mais bonito de se entender. Olha só, o dolo, que eu já tinha dito anteriormente, o dolo é o agente que quer o resultado, ou ele assume o risco de produzi-lo. O dolo direto, o agente quer efetivamente o resultado. No dolo direto, ele direciona a sua conduta a uma finalidade específica, a um plano pré-determinado. E no dolo direto, a gente vai ter o dolo direto de primeiro grau e o dolo direto de segundo grau. No dolo direto de primeiro grau, a intenção é atingir um bem jurídico único. Apenas um sujeito determinado é atingido. Vamos a partir de exemplos. João quer matar seu desafeto Carlos. Espera seu desafeto sair de casa e quando ele sai, João dispara contra seu arqui-inimigo 5 tiros, vindo Carlos a falecer na hora. Perceba que estamos diante de um dolo direto, o agente quer efetivamente o resultado, e um dolo direto de primeiro grau, porque a intenção do agente era atingir o único bem. Apenas o sujeito determinado, no caso Carlos, foi atingido. Assim como essa história, poderíamos citar diversas outras. Entendam, quando a questão vier elaborando uma hipótese ou uma história, que no dolo direto de primeiro grau, a intenção do agente é atingir um determinado alvo e ele atinge aquele determinado alvo. É simples, mas calma que vai ficar melhor. Porque a gente tem o dolo direto de segundo grau, ou como a doutrina chama de dolo com consequências necessárias. No dolo direto de segundo grau, os efeitos colaterais são necessários. O que significa dizer que para o agente concluir o seu plano, para o agente atacar determinada pessoa, necessariamente ele colocará a vida de outras pessoas em risco, ou melhor, ele colocará a integridade de outras pessoas em risco. O indivíduo assume o risco de gerar consequências previamente estabelecidas. Ele sabe que para ele atingir o seu alvo determinado, outras pessoas sofrerão as consequências. E mesmo assim,
ele continua com a ideia. Veja, na cabeça do indivíduo, é mais ou menos o seguinte: não me importa que outras pessoas também vão sofrer. O que importa é que aquele indivíduo que eu quero atingir seja atingido. A gente tem um exemplo muito interessante, na verdade 2 exemplos bem interessantes. Não sei se os senhores já assistiram Narcos, primeira temporada, se não assista, depois que passar no concurso. Mas tem uma parte, e é uma parte verídica, né? Já que Narcos, a primeira temporada, foi baseada na história de Pablo Escobar, que Pablo Escobar, querendo matar um presidenciável que estava viajando de avião, ele coloca uma bomba no avião. Na cabeça de Pablo Escobar, ele iria matar seu desafeto político, matando em um avião. Mas ele sabia que quando aquela bomba estourasse e quando seu desafeto político viesse a morrer, todas as pessoas que estariam no avião morreriam também, em consequência do seu ato. E veja, ele assumiu o risco. No caso em concreto, o Pablo Escobar coloca uma bomba no avião, o avião explode, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, o seu desafeto político perdera aquele voo. Temos outro exemplo igualmente trágico, que é o do juiz Giovanni Falcone. Veja a história. O Giovanni Falcone era um juiz italiano que ficou muito conhecido por enfrentar a máfia italiana, mais especificamente a Casa Nostra. E ele era um juiz que atuava contra essas organizações criminosas e contra a corrupção. E devido ao seu trabalho, devido à eficiência do seu trabalho, ele passou a ser perseguido pelos criminosos, que enxergavam que deveriam eliminar o juiz Giovanni Falcone para seguir, né, o seu êxito criminoso, já que esse juiz era implacável na perseguição desses criminosos. E o que é que aconteceu? Obviamente, o juiz, sabendo disso, ele só andava com seguranças. E aí, uma certa feita, ele andando por uma estrada, junto com sua mulher e com três seguranças, eles foram covardemente atacados por uma bomba. Os criminosos dinamitaram a estrada. E quando o carro do juiz passou, toda aquela bomba estourou, onde todos morreram instantaneamente. Olha a situação. A intenção do mandante do crime era matar o juiz. Era matar o juiz Giovanni Falcone. Ele enxergou, veja, a intenção, o dolo, o agente queria o dolo direcionado ao juiz. E ele enxergou naquele momento uma possibilidade de matar o juiz explodindo uma bomba. Porém, ele sabia que o juiz não andava sozinho e que provavelmente, se aquela bomba estourasse, não morreria apenas o sujeito a qual ele queria matar. Outras pessoas morreriam. Veja, ele assumiu o risco. Ele assumiu as consequências. E mesmo sabendo que estourar uma bomba numa estrada levaria a efeitos colaterais, vitimando pessoas inocentes, ele mesmo assim o fez. Talvez é um exemplo, mas eu não vou falar um exemplo bonito, porque nisso aqui não se encaixa. Mas é um exemplo interessante para a gente estudar o dolo direto de segundo grau, onde os efeitos colaterais existem e são necessários pelo meio escolhido. A doutrina dá um exemplo da esposa que, querendo matar seu marido, piloto de avião, coloca uma bomba na maleta dele. Então, quando o avião decola, a bomba estoura e seu marido morre, assim como todos os demais pilotos, assim como todos os demais passageiros do avião. Veja, a esposa sabia que o marido, obviamente, era um piloto e carregava passageiros nas suas decolagens. E que ela, colocando uma bomba, estourando e matando o seu marido, outras pessoas morreriam. Então, mais um exemplo do dolo direto de segundo grau, ou melhor, dolo com consequências necessárias. Entende por que a doutrina chama de dolo com consequências necessárias? Porque esse dolo, essa intenção de matar um sujeito determinado, ela ocasiona necessariamente com efeitos colaterais graves. Passando aqui, vamos ao dolo indireto. No dolo indireto, diferentemente do dolo direto, o agente não tem a vontade dirigida a um resultado determinado. Veja, no dolo indireto, o agente ele não quer definitivamente causar um mal determinado. E esse dolo indireto vai se dividir entre dolo eventual
ou dolo alternativo. No dolo eventual, muito cobrado nas provas policiais. Então, prestem muita atenção com isso daqui. No dolo eventual, o agente prevê o resultado. E embora ele não queira, ele não se importa com sua eventual produção, assumindo o risco de produzi-lo. Perceba comigo, o agente, ele sabe que aquilo pode acontecer, e embora ele não queira necessariamente que aquilo ocorra, ele não se importa com sua eventual produção, certo? No dolo alternativo, o agente indistintamente deseja um ou outro resultado. Sendo que, nesse caso, o agente sempre vai responder pelo resultado mais grave. Perceba a diferença entre o dolo eventual e o dolo alternativo. No dolo eventual, o agente prevê o resultado. Ele sabe que aquilo pode acontecer. E embora ele não queira, embora ele não deseje do seu íntimo aquele resultado, ele não se importa com sua eventual produção. E ele assume o risco de produzi-lo. A questão de prova, quando se referir ao dolo eventual, ela vai ter que deixar muito claro isso aqui. Ela vai deixar claro para você que o agente, ele assumiu o risco de produzi-lo. No dolo alternativo, o agente deseja indistintamente um ou outro resultado. Vamos criar histórias, para ficar mais claro. No dolo eventual, seria aquele caso, no contexto fático, do cara do sujeito que bebe, ele está embriagado, e ele quer voltar para casa, de carro. E aí, as pessoas que estão com ele no bar falam assim, cara, não volta para casa de carro, porque você acabou de beber, você está alcoolizado, você está sem seus reflexos, você pode causar um acidente. E aí ele responde, olha, mas eu sei que eu estou embriagado, eu sei que eu bebi, eu sei que meus reflexos estão lentos, mas assim, eu vou voltar para casa mesmo assim. Eu não quero matar ninguém, Meu desejo não é sair e causar um dano em alguém, mas eu vou assumir o risco, eu quero assumir esse risco. E quando ele se propõe a sair bêbado, dirigindo, ele, neste caso fático, que eu acabei de contar, ele prevê o resultado, e embora ele não queira atropelar, atingir outra pessoa, ele não se importa com sua eventual produção. Veja, ele assume o risco de produzi-lo. E por que eu tive muito cuidado em falar nesse caso fático, nesse caso concreto que eu acabei de contar? Porque é o seguinte, a jurisprudência tem entendido que acidentes de trânsito por motoristas alcoolizados não necessariamente ensejam o dolo eventual. Deve ser analisado o caso concreto. Veja, isso é uma decisão importantíssima e que constantemente vem caindo na prova. Quando os senhores se depararem com a questão falando de dolo eventual e crimes de trânsito por motorista bêbado, não associem automaticamente uma coisa com a outra. Repito, jurisprudência fala que vai depender do caso concreto. O caso concreto deve ser analisado. Não há que se fazer essa conexão automática. Tá. E o dolo alternativo? No dolo alternativo, como já disse anteriormente, o agente, ele não tem uma vontade dirigida a um fim. Ele indistintamente aceita vários resultados. Vamos lá. Imagina que você está na rua e você vai passando o seu desafeto está no carro. E aí você pega uma pedra e você pensa, olha, vou jogar essa pedra no meu desafeto, em João. Vou jogar essa pedra em João. Se a pedra bater no carro, ótimo, é dano. Agora, se essa pedra atravessar o vidro e atingi-lo, lesão corporal, também estarei satisfeito. Veja, nesse caso é um dolo alternativo. O agente ele não tem um dolo, ele não tem um dolo do dano, ou ele não tem um dolo da lesão. Ele simplesmente joga a pedra e aceita, dentre determinados acontecimentos naturalísticos, qualquer um deles. Olha, se eu jogar a pedra, bater no carro e danificar o carro, ótimo, é dano, ele que se lembra. Agora, se a pedra entrar no carro, pegar nele, lesão corporal, eu ficarei satisfeito também. Dolo alternativo. E no dolo alternativo, o agente sempre responde
pelo resultado mais grave, que fique bem claro. Passando aqui, então, acabamos de fazer um apanhado sobre o dolo. Veja, dolo, artigo 18, inciso 1 do Código Penal, doloso quando a gente quis o resultado ou assumir o risco de produzi-lo. Então, vimos que o dolo pode ser direto ou indireto. No dolo indireto, a gente quer efetivamente o resultado. Ele direciona a sua conduta a uma finalidade específica. E aí temos o dolo direto de primeiro grau, onde você tem a intenção de atingir um único bem jurídico, apenas um único bem jurídico é atingido. E o dolo de segundo grau, onde você tem efeitos colaterais necessários para a produção do dano, para a produção da sua finalidade criminosa. Passamos para o dolo indireto, onde o agente não tem uma vontade dirigida a um resultado determinado. E que você pode ter o dolo eventual, muito cobrado em prova, onde o agente prevê o resultado e, embora ele não queira, ele não se importa com sua eventual produção, assumindo o risco de produzi-lo. E abaixo temos o dolo alternativo, onde o agente deseja indistintamente um ou outro resultado. Para ele tá bom, qualquer um dos resultados que aquela sua conduta puder gerar. Bom, passamos agora, vamos para a culpa. Os senhores vão encontrar a culpa no artigo 18, inciso 2 do Código Penal. Olha só, é culposo quando o agente der causa ao resultado por imprudência, negligência e imperícia. Veja, estávamos falando até então do dolo, onde você tem uma vontade consciente do agente. Agora, essa vontade não é mais consciente. Não existe esse direcionamento. Vejam só, a culpa, o artigo 18 vai nos falar do Código Penal, que teremos a culpa por imprudência, teremos a culpa por negligência e teremos a culpa por imperícia. E é importante a gente entender qual é a diferença entre imprudência, negligência e imperícia. Por dois motivos. Primeiro, pelo conhecimento. Segundo, porque doutrinariamente se explora muito isso e em muitas questões de provas, isso aqui aparece. Então é importante os senhores saberem a diferença. E é simples. E interessante pra cacete, tá? Olha só. Na culpa por imprudência, você tem um atuar sem precaução. Você tem uma atitude precipitada. Você tem uma atitude imponderada. Você tem uma atitude imprudente. Veja que em todo momento eu estou falando de uma atitude. Na culpa por imprudência, você tem uma ação. Você tem uma ação positiva. É o que se vai chamar de culpa infaciendo. Vou dar um exemplo. Imagina que eu estou com meu carro e está chovendo muito. Então, eu tô trafegando em alta velocidade em uma pista molhada. E eu acelero de forma imprudente. Veja, é uma atitude minha, é uma atitude positiva. Perceba, se eu estou de carro, se eu estou com meu carro, o pneu está careca, está chovendo, a pista está molhada, os senhores percebem que por prudência seria melhor qualquer indivíduo médio diminuir a velocidade? Na medida que eu acelero, na medida que eu tenho uma ação positiva, eu estou cometendo uma atitude imprudente. Eu estou sendo imprudente. Veja bem, se eu estou em casa de noite e aí preciso sair na farmácia para comprar um remédio. Imagine que eu moro num bairro muito perigoso, onde existe uma alta incidência de assaltos à noite. E aí, ao invés de pegar um Uber, ao invés de pegar um táxi, ao invés de me locomover por um meio de transporte mais seguro, eu opto por ir andando até a farmácia, porque eu acho que nada de mal pode me acontecer. Percebam, eu estou tendo uma atitude imprudente em sair de casa à noite, em um bairro perigoso, onde se costuma ter muito assalto. Essa é a ideia da imprudência. O atuar sem precaução, uma atitude imponderada, uma atitude precipitada. Se os senhores encontrarem isso na prova com o nome de culpa infaciendo, ele estará se referindo à imprudência. Seguimos, vamos para a negligência. A negligência é uma ausência de precaução, é uma indiferença. Então, a primeira coisa que a gente vai notar é que na imprudência você tem uma atitude positiva. Você realiza o ato, você foi imprudente.
Você dirigiu acima da velocidade permitida. Você passou fora da faixa de pedestre sem observar o trânsito. Você foi imprudente. Na culpa por negligência, existe uma ausência de precaução. A atitude é omissiva. Veja bem, lhes darei um exemplo. Pessoal até. Quando eu era mais novo, eu era uma criança, digamos que eu não fosse uma criança tão fácil de lidar assim. E aí, minha mãe sempre virava e falava o seguinte comentário: Marcelinho, eu era uma criança, eu nunca posso dormir com você acordado, porque se eu dormir, eu estarei sendo negligente. Imagina o que você pode fazer. Perceba que se a minha mãe me vê com um fósforo e uma garrafa de álcool na mão, e ela, mesmo assim, resolve dormir, ela está sendo negligente. Ela estará sendo negligente por deixar uma criança, como eu, com um fósforo e um álcool na mão. Entende? Outro exemplo, esse a doutrina traz, os pais, de repente você tem uma arma de fogo, e você chega em casa, e você coloca a sua arma de fogo numa bancada, onde o seu filho tenha alcance. Você estará sendo negligente, você estará negligenciando. A partir do momento que você coloca uma arma de fogo em um lugar onde seu filho, sua criança tem acesso, você está tendo uma atitude negligente. Seguimos. Temos a imperícia. Então assim, a gente vê a culpa por imprudência, a gente vê a culpa por negligência, e agora a gente tem a culpa por imperícia. O Eugênio Pacelli diz o seguinte: a imperícia materializa-se quando a gente, não considerando o que deveria saber, causa prejuízo a alguém. Essa imperícia advém da profissão, da arte, do ofício. É quando o profissional, que deveria ser habilitado para aquela função, para realizar aquele ato, ele assim não faz por imperícia, por incompetência, por desobediência do seu dever de fazer aquilo. Imagina que um médico, ele, por imperícia, cometa um erro cirúrgico. Veja, qualquer um que tenha estudado, qualquer um que tenha que ter a perícia que ele tem, faria diferente. Mas ele foi imperito. Ele, por incompetência na profissão, cometeu um erro por imperícia. Então, senhores, essa imperícia vai estar ligada à profissão, à arte, ao ofício. Certo? E aqui vamos aos requisitos da culpa. Antes disso, eu espero do fundo do meu coração que os senhores tenham entendido e que eu tenha sido muito claro na culpa por imprudência, por negligência e por imperícia, certo? Porque isso aqui é muito importante. Na imprudência temos ação positiva, na negligência uma omissão e na imperícia é uma incompetência ligada à arte, ofício e profissão. E vamos aqui aos requisitos da culpa. Bom, são basicamente 5 requisitos da culpa. Primeiro, a conduta tem que ser voluntária. E assim, eu vou explicar requisito por requisito, mas mais do que os senhores decorarem, eu quero que os senhores entendam um conceito. Requisitos da culpa, conduta voluntária. Outro, resultado naturalístico involuntariamente previsível. Nexo causal, violação do dever objetivo de agir e tipicidade, previsibilidade legal. A primeira coisa é que na culpa, a conduta é voluntária. A conduta parte do agente. O agente tem aquela conduta. Ele não quer aquele resultado. Ele não sabe que com a conduta dele, aquele resultado vai ser ocasionado. Mas a sua conduta é voluntário. E outra coisa, esse resultado naturalístico involuntário, ele tem que ser previsível. Porque esse resultado previsível tem que vir, seja de uma imprudência, seja de uma negligência, seja de uma imperícia. Tem que ter um nexo causal entre a conduta culposa e o que de fato ocorreu.
Precisa haver a violação do dever objetivo de agir e a tipicidade. Claro, princípio da legalidade. Precisa haver essa previsibilidade legal. Olha só o exemplo. Imagina que você está dirigindo o seu carro na pista na velocidade permitida, a 60 km por hora. Você está dirigindo de forma responsável, cinto de segurança, farol, a zorra toda. Você está ali. E aí, sabe aqueles bueiros que tem sei lá, na cidade? Imagina que no meio da pista, surja de um bueiro daquele, um cara que estava consertando a tubulação e apareça do nada. E você atropela ele. Perceba a seguinte situação. O motorista, ele agiu voluntariamente, ele agiu. Mas esse resultado não era previsível, de forma alguma. Pense bem, aonde é que você ia imaginar que você dirigindo um carro na velocidade normal, na pista, de forma certa, alguém ia aparecer de dentro da pista e ia surgir? Então não há o que se falar nesses casos de culpa. Sim, senhores, o motorista não responderá por nada, porque ele não teve, esse resultado não foi previsível a ele. Um outro exemplo, e aqui eu quero falar da diferença entre a culpa e o movimento reflexo. Veja, a doutrina dá o seguinte exemplo: tem uma pessoa cortando laranja. Esse exemplo é bem viajado, mas faz sentido. A pessoa está cortando laranja, e aí ela não percebe, outra pessoa chega atrás dela e lhe dá um susto. No susto, ela vira com a faca e, de forma involuntária, ela crava a faca no pescoço da sua amiga, que estava tentando lhe dar uma peça. Nesse sentido, é um crime culposo? É um homicídio culposo? Não. Porque, veja, o movimento dela foi involuntário. E para ser culpa, você tem que obedecer esses requisitos, e um desses requisitos é a conduta voluntária. Então, cuidado, porque movimento reflexo não é causa de crime culposo, é causa de excludente de tipicidade. Outro exemplo, esse é interessantíssimo: sonambulismo. No sonambulismo crônico, se um indivíduo ele praticar qualquer delito, imagina que um indivíduo tem sonambulismo crônico e ele acorda e ele agride a sua companheira. Nesse caso, a doutrina fala, não há o que se falar em crime culposo, porque a conduta do indivíduo ela não é voluntária. Mais uma vez, sonambulismo é causa de excludente de tipicidade, certo? Quis trazer isso para os senhores. Então, aqui estão os requisitos de culpa. Não confundam, movimento reflexo e sonambulismo são causas de excludente de tipicidade, certo? E entendam os requisitos da culpa, para quando os senhores se depararem com qualquer questão, os senhores utilizarem isso para acertar a questão, para entender, para compreender o que a questão está querendo dizer. Vamos aqui falar dos tipos de culpa. E a culpa, ela vai se dividir basicamente na culpa consciente e da culpa inconsciente. A culpa inconsciente é a culpa comum. A culpa inconsciente é essa que a gente viu aqui, ó. A culpa inconsciente é a culpa que você vai derivar a imprudência, a negligência e a imperícia, certo? É essa culpa. Agora, na culpa consciente, veja bem, na culpa consciente, o resultado é previsível. O resultado foi previsto. Mas o agente acredita sinceramente que aquele resultado não vai ocorrer. A gente tem o clássico exemplo do atirador de facas. A ideia é o seguinte: vocês estão imagina que os senhores estão num teatro. Teatro não, né? Circo, porque... Enfim, naquele negócio de palhaço e tal.
E aí no circo, o atirador de facas, que atira facas, ele chama alguém da plateia, que eu nunca entendi muito bem isso aqui. Mas ele chama alguém e fala assim, alguém aí quer vir até aqui para eu atirar facas em sua cabeça? E aí, como todo lugar no mundo, nesse recinto da nossa história também existe um imbecil. E ele falou, eu quero, me leve. Então o atirador de facas leva o cara e coloca uma maçã na cabeça deste. E veja bem, o atirador de facas, quando ele vai atirar a faca, ele sabe que pode dar merda. Mas ele é tão bom naquilo, ele já fez aquilo tantas e tantas vezes, que ele acredita sinceramente que aquele resultado não pode ocorrer. Não pode. Pensa ele, eu já tirei facas em milhões de pessoas. Eu já fiz esse número milhões de vezes antes e nunca ocorreu nada. Eu treino isso diariamente. Eu tenho uma perícia nisso. Então eu acredito sinceramente que eu não irei atingir essa pessoa. E ele atira a faca e a faca erra. E ele atinge a pessoa. Perceba, o resultado é previsível. O atirador de facas, ele sabia que aquilo poderia acontecer. Mas ele se garante tanto na sua experiência, no seu passado, que ele acredita piamente, ele acredita fielmente que aquele resultado não irá acontecer. E não se preocupem, porque nas questões, iremos resolver muitas questões. Nas questões, quando a questão for se referir à culpa consciente, ela vai deixar, senhores, muito claro que o sujeito, ele entende que aquilo pode ocorrer, mas ele confia tanto em si mesmo, tanto no seu passado, tanto na sua perícia, que ele assume aquilo, que para ele não é um risco. E aqui a gente tem que fazer uma diferença entre a culpa consciente e o dolo eventual. Percebam, no dolo eventual, você tem uma assunção exacerbada do risco considerado razoável pelas pessoas comuns. Vamos trazer essas duas histórias. Lembra da história que eu falei para os senhores anteriormente sobre o cara bêbado que estava num bar, que estava bebendo, e os amigos falam para ele, cara, você não pode sair desse jeito, porque se você sair bêbado dirigindo, você pode vitimar uma pessoa, você pode causar alguma lesão em uma pessoa. Então ele responde, olha, eu só quero chegar em casa. Não vou matar ninguém não, eu não quero matar ninguém não, eu só quero chegar na minha casa. E aí o seu amigo fala, mas os seus reflexos estão lentos. Aí ele fala, eu sei que meus reflexos estão lentos, mas assim, eu vou chegar em casa, dá para chegar em casa. Eu não quero causar ninguém não, eu não quero causar mal a ninguém não, eu só quero chegar na minha casa. Mesmo estando bêbado, mesmo com meus reflexos lentos, eu quero ir. Agora, veja o atirador de facas. Se os senhores perguntarem para o atirador de facas, momentos antes dele jogar a faca, cara, você tem certeza que vai jogar a faca naquela pessoa? Você pode ocasionar um dano. Veja, o atirador de facas, ele vai lhe responder o seguinte, não, eu sei que é previsível, mas eu sou muito bom, eu tenho uma experiência passada, eu já fiz isso milhões e milhões de vezes, não tem como dar errado, eu treino para isso, eu tenho perícia nisso. Percebam que em um momento você tem um dolo eventual, você tem um agente que prevê o resultado e, embora não queira, ele não se importa com a sua produção eventual. E na culpa consciente, o resultado é previsível, foi previsto, mas o agente acredita sinceramente que o resultado não vai ocorrer. Porque o agente não quer de forma alguma que esse resultado ocorra, confiando, claro, na sua perícia. Então, eu gostaria que vocês compreendessem a ideia, o conceito, e soubessem a diferença entre a culpa consciente e o dolo eventual. Reiterando, no dolo eventual você tem uma assunção exacerbada do risco considerado razoável pelas pessoas comuns. Isso não é apenas uma frase bonita não, beleza? Internalizem isso. Porque essa é a ideia do dolo eventual. Você assume o risco exacerbado, você assume um risco maior do que aquele que você pode comportar. Sigamos. Irei fazer aqui umas últimas considerações acerca do crime culposo. As considerações que mais caem em prova, certo? Só para reiterar aqui para vocês,
Eu gostaria muito, pô, eu gostaria muito de falar de muitas teorias, porque, senhores, isso aqui é lindo. Veja, isso aqui é só o primeiro beijo num grande amor, entendeu? Tem muito mais além. Tem umas teorias tão bonitas disso aqui, mas assim, eu não posso dar para vocês essas teorias, porque não cai em prova, entende? Não cai em prova. Mas assim, e a minha aula é muito direcionada à prova de concurso, mas me prometam uma coisa, vocês vão fazer essa prova, vocês serão aprovados, e depois de aprovados, podem me mandar uma mensagem para a gente discutir, porque tem umas teorias aqui lindíssimas, assim, lindíssimas. Vocês vão ficar encantados. Mas calma que tem muita coisa boa para a gente conversar ainda. Olha só, volta. Eu que me perdi. Mas eu trouxe aqui 4 considerações muito importantes sobre a culpa e que caem muito em prova. Primeira, não existe culpa presumida. Não existe presunção de culpa. A culpa deve ser provada pela acusação, em um caso concreto, em um caso fático. Outra coisa, não há graus de culpa. A gente vai estudar no crime de lesão corporal leve, lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima. E entenderemos que na lesão corporal dolosa, você tem gradativamente, você tem um grau de lesões. Quanto pior a lesão, mais perto de gravíssima ela será. Quanto mais branda a lesão, mais próxima de leve ela será. Veja, a gente se refere à lesão corporal dolosa. Na lesão corporal culposa, ou na culpa, não existe esse grau de diferenciação. Não há que se falar em lesão corporal culposa gravíssima. Não. Se for lesão corporal culposa, pouco importa, inicialmente, se ela é leve, se ela é grave ou se ela é gravíssima. Claro, isso vai importar na dosimetria da pena. Mas, pra gente aqui, não há que se falar em lesão corporal culposa, leve, ou grave ou gravíssima, certo? Outra coisa, não há compensação de culpas. Veja bem, não há que se falar na ideia de se compensar culpas. Olha, se eu estou no meu carro e estou dirigindo acima da velocidade permitida, os senhores concordam que eu estou sendo imprudente? Então, eu estou andando na avenida com a direção maior do que a permitida e um pedestre atravessando fora da faixa de pedestres, sem olhar para o trânsito e de forma imprudente, passa correndo. E o que acontece? Ocorre uma batida. Então, nesse caso, você tem eu com o meu carro e o pedestre. E você tem 2 pessoas que tiveram atitudes culposas. 2 pessoas que agiram com imprudência. A pergunta é, vai existir essa compensação de culpa? Olha, eu fui imprudente, tu foi imprudente também, então tá de boa, a gente se resolve? Não. Não há que se falar nessa compensação de culpas. Eu vou responder pela minha imprudência e o pedestre irá responder pela imprudência dele. Que isso fique bem claro. E cuidado para não confundir, porque veja bem, eu disse, não há compensação de culpas, mas pode haver concorrência de culpas. O Guilherme Nucci, penalista brilhante, dá um exemplo que é o seguinte, ele fala, olha, é muito possível que exista uma batida entre vários carros, onde você tenha em um carro um motorista imprudente, você tem em outro carro um motorista imperito, é o cara que acabou de receber a CNH, quase nunca dirigiu e comete uma imperícia. Você pode ter outro motorista que foi de certa forma negligente. Então veja, você tem uma batida com vários motoristas que agiram em culpa. E essas culpas podem ser concorrentes. Então, mais uma vez, não há compensação de culpas, mas pode haver concorrência de culpas. Essa concorrência de culpas, a doutrina chama de coautoria sem ligação psicológica.
você tem vários motoristas que de forma individual agiram culposamente e resultaram em conjunto em um grave acidente. Bom, isso aqui é legal, né? É legal, isso é legal pra caramba. Quando eu fui escrever isso aqui eu fiquei pensando um tempão. Vamos lá. Por último, e não menos importante, crime préter-doloso. Isso despenca em prova, tá? Despenca em prova. O crime préter-doloso, tenham em mente que o crime préter-doloso, você vai ter o dolo mais a culpa. Você vai ter um resultado doloso, você vai ter uma intenção, a intenção inicial é dolosa e o final é culposo. Olha o nome, préter-dolo. Préter vem de passado. O passado é doloso. Veja, o passado é doloso. Préter-dolo. Préter de pretérito. Préter, passado. Dolo mais culpa. O dolo é no pretérito, o dolo é no passado. No crime préter-doloso, existe a provocação de resultado culposo mais grave que o desejado. Veja, o agente, ele quer um resultado. Ele tem um dolo no resultado inicial. Porém, ele chega no dolo, mas acontece algo pior, que não foi previsto por ele, que agrava. É a provocação de resultado culposo mais grave que o desejado. Você tem um nexo causal entre a conduta e o resultado. Vamos trabalhar histórias, para vocês compreenderem a ideia. No artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, você tem a lesão corporal seguida de morte. A ideia da lesão corporal seguida de morte é o seguinte, olha, você tinha um dolo inicial que era causar uma lesão corporal. Eu tenho um dolo de causar uma lesão corporal. Porém, a vítima morreu. Mas eu não quis a morte da vítima, eu só quis a lesão, eu só queria lesioná-la, eu só queria a lesão corporal. Porém, a morte veio em decorrência dessa lesão corporal. Imagina que eu estou num ambiente cheio de pedras. Imagina, senhores, estou num ambiente repleto de pedras. E eu encontro meu desafeto. E lá, começamos a brigar. Eu, então, com a intenção de machucá-lo, lhe dou um murro. A minha intenção é lesioná-lo. Eu dou um murro nele, ele cai, bate a cabeça na pedra e morre. Veja, eu não quis a morte dele. Eu só queria a lesão, eu só queria lesioná-lo. Porém, a morte, ela adveio dessa minha lesão corporal. Veja, a morte que está na culpa, ela adveio da minha lesão inicial, que foi o dolo. Outro exemplo, artigo 213, parágrafo 2º do Código Penal, estupro com resultado morte. O dolo inicial do agente é o estupro. O estupro é consumado. O agente tem o dolo do estupro. Porém, a morte, ela advém desse estupro, de forma não intencional. O agente, ele não queria a morte. Ele queria cometer o crime de estupro. Mas, porventura, por alguma circunstância alheia à vontade do agente, a vítima acaba falecendo. Estupro com resultado morte. Veja a diferença. Vamos trazer a ideia da lesão corporal seguida de morte. Nesse exemplo que eu dei, tá eu e meu arqui-inimigo num campo pedregulho, eu sei que no campo existem várias pedras, então assim, é previsível para um homem de concepção média, que olha, se o cara cair aqui, pode dar uma merda, não chega a ser um dolo eventual, tá? Mas é previsível. Então meu arqui-inimigo chega, eu dou um murro nele, a minha intenção é lesioná-lo, eu dou um murro, e pelo murro ele cai, baixa a cabeça e morre. Veja, é uma lesão corporal seguida de morte. Eu tenho dolo, o meu dolo inicial é atacá-lo, é atingi-lo. Porém, ele morre em decorrência disso. Veja a diferença
dessa situação, da situação em que eu dou um murro nele, ele cai, e aí, se antes a minha intenção era apenas lesioná-lo, aproveitando que ele está caído no chão, eu penso, agora eu irei matá-lo. Nesse caso, e caso eu assim o faça, e caso eu o mate, né, caso ele está no chão, e aí eu tenho outro dolo de pegar uma pedra e jogar na cabeça dele, nesse caso não vai ser lesão corporal seguida de morte. Porque eu tenho dois dolos. Eu tenho o primeiro dolo de lesionar, e agora, senhores, eu tenho o dolo de matar. Certo? Então, é o que a gente vai chamar de progressão criminosa. Primeiro eu queria atingi-lo com um golpe. Eu lesionei. Agora, eu quero matá-lo. Eu tenho um outro dolo. Entendam a diferença entre o crime pré-doloso, que é a lesão corporal seguida de morte, como nesse caso, que você tem um dolo inicial e depois a culpa. Desse outro exemplo, que eu tenho o dolo de lesionar e agora eu tenho o dolo de matá-lo. E assim, o que eu queria falar com os senhores, para finalizar, e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque eu gostei bastante. É uma pena que os senhores não estão aqui para fazer perguntas e questionamentos. Enfim, olha só, o resultado que agrava a pena deve ser previsível. Nunca se esqueçam disso. Esse resultado tem que ser previsível. Para você ter o crime pré-doloso, essa culpa ela tem que ser previsível. Vou dar um exemplo. O último dessa aula, mas não menos importante. Veja, imagine a seguinte situação. Pensei num exemplo aqui, mas eu acho que eu não posso contar, porque é meio politicamente correto. Pensei em outro, olha só. Vejam, venham comigo, esse é maravilhoso, ó. Imagina que vovó está na fila do supermercado. E ela tem a fila preferencial. E ela está na fila do supermercado. Na fila dela, na fila preferencial, ela está lá com o seu café, com o seu biscoito, na filha dela, aquela fila de gestantes, velhos. E vovó está lá. Quando ela se depara com alguém que fura a fila. E veja, vovó percebe que a pessoa que furou a fila não é nem velho, nem gestante. É um homem com os seus 40 anos, forte. Então ela o intercepta e fala, o senhor está furando fila, o senhor não deveria fazer isso. E quando o homem vira para a vovó, ela o reconhece, José Aldo. Nesse momento de tensão, vovó e José Aldo começam uma discussão. Vovó fala para José Aldo, olha, é melhor a gente resolver isso aqui na paz. Eu só quero que o senhor vá para outra fila. José Aldo responde de forma grosseira, eu não quero resolver isso na paz. Eu só resolvo isso aqui na guerra. Nesse momento, todas as atenções estão viradas para a vovó e José Aldo. Vovó larga a sua bolsa e de forma discreta monta a sua base. José Aldo também. E então, senhores, num piscar de olhos, se percebe uma cotovelada voadora, de baixo para cima. E José Aldo está no chão, morto. Vovó vai para a delegacia e vovó fala, olha, eu não queria matá-lo, eu só queria lesioná-lo. A minha intenção era apenas lesioná-lo. Eu não entendo porque ele morreu. E aí você tem uma perícia, a perícia constata o seguinte, a cotovelada voadora de vovó, de cima para baixo, atingiu José Aldo em uma veia que estava congestionada e que nem José Aldo sabia dessa veia, que era impossível prever essa veia. E o rompimento dessa veia causou um AVC que foi mortal para José Aldo. O perito fala, era impossível se prever que um golpe desse causaria a morte. Então veja, senhores,
Veja que esse golpe que vovó deu em José Aldo, ela queria lesioná-lo. A gente não pode falar que vovó teve culpa na morte de José Aldo, porque não era previsível. E a gente viu em um dos requisitos da culpa que o resultado tem que ser previsível. Porra, a vovó não sabia que José Aldo tinha uma veia, que se estourasse poderia causar um AVC, nem ele sabia, mas ocorreu. Certo? Foi imprevisível. Então, nesse caso, vovó não responderá por crime préter-doloso, porque não existe a culpa, só existe o dolo. Vovó responderá por lesão corporal consumada. Entendeu? Por quê? Porque o resultado foi imprevisível, não poderíamos prever. E no crime préter-doloso, dolo mais culpa, esse resultado tem que ser previsível, essa culpa tem que ser previsível, porque a previsibilidade é um dos requisitos da culpa. Então, assim, eu espero que os senhores tenham entendido, né, que eu tentei explicar da melhor forma possível. Tinha umas coisas sensacionais que eu gostaria de falar, mas melhor não, porque teoria e tal, eu não quero congestionar vocês com teorias maravilhosas do direito penal. Mas assim, vamos fazer prova aqui. Estou treinando vocês para a prova, de forma muito objetiva. Mas é isso. Passando, por favor, conversem comigo. Embora eu não goste de conversar muito, mas eu adoraria falar sobre teoria, sobre isso aqui. Tem umas coisas lindas. E por último, já estou acabando. Por último, encomendar não, pô, me fugiu a palavra. Recomendar para vocês 2 livros. Primeiro livro que eu queria recomendar, Estação Carandiru, de Drauzio Varela. Livraço. Vocês que estão estudando para a área policial, essa literatura policial assim, é fantástica. Então, Estação Carandiru, de Drauzio Varela e Dom Casmurro, de Machado de Assis. É isso.